Aqui é um exemplo da seguinte situação. Não adianta nós realizarmos um plano na área de tecnologias, incluindo informação, se nós não tivermos uma visão global da empresa, do mercado que ela se insere. Antigamente sempre dizia, não, o analista tem que ser analista de negócio, não analista técnico. Também é uma outra situação óbvia. Então tem que ter uma modelagem. E essa modelagem tem que estar baseada num resultado, no desempenho. Então aqui estão fatores também. Aqui são modelos que têm que ser considerados. A modelagem societária, a modelagem e a estrutura de rentabilidade. Hoje, você sabe que é tão importante você ter um fluxo de caixa positivo quanto você analisar os riscos. O risco hoje é um fator não apenas o risco financeiro, mas o risco de que venha uma nova, entre aspas, epidemia, uma nova circunstância que está fora, que você tem que considerar. Então, isso é a modelagem de inteligência, que você possa predizer e manter um mecanismo de adequação, de parcerias e de alianças. A inovação tem que estar presente numa organização, num conjunto de empresas, né? A estratégia de capital intelectual, você não faz nada sem pessoas. E, principalmente, também a gestão, a modelagem organizacional. Então, vocês verificam aqui que nessa modelagem você tem toda uma série de tópicos. A estrutura societária, hoje você tem SPE, você tem OSS, você tem várias estruturas jurídicas que podem fazer parte, né? Você tem que considerar também uma modelagem societária dentro do network da cadeia. Não basta trabalhar simplesmente de cobrar, ou ceder, ou investir. Você tem que fazer parte de um todo. E a participação de resultados e incentivos é importante nessa modelagem. A mesma estruturação de rentabilidade. Hoje, o setor, quando gera um EBITDA de 17, 18, está todo mundo dando vivas, no caso dos hospitais. A situação atual, veja como está a perda de faturamento de 50%, 60%, 70%. Então, o que é importante aqui? Não é tanto a geração do EBITDA, não tanto o caixa, mas as margens de contribuição líquida. Em vez de você deixar para fazer o bottom line, fazer as receitas brutas, as margens, e aí lá no final você vai verificar se deu resultado ou não, você pode prediger já o resultado e simular e deixar pronto a reserva de resultado, que é o lucro, é o investimento em inovação. Quer dizer, isso é um componente compulsório da modelagem de rentabilidade. Tá? A parte de inteligência preditiva e licença, marketing, seja marketing digital, seja marketing de painéis, ele tem que construir. E o planejamento da individualidade do cliente, das contas, ele é chave. Tá? A política comercial ela tem que ser não apenas uma política simples, mas tem que ser uma política adequada a cada cliente. Dificilmente você consegue ter uma política hoje para atender todos os clientes. A inovação, que a gente já comentou, né? Quer dizer, você vai buscar os diferenciais competitivos junto com os seus clientes. E você vai ter cliente conservador, visionário, etc. Mas você basta levar é que nem a síndrome da andorinha. Na medida que um cliente conservador vê um cliente inovador voando, ele vai seguir. São iguais às andorinhas. Capital intelectual, certo? Tem que ter uma base conceitual forte e estar preparado para as mudanças contínuas. Você imagina que muitas empresas não estavam preparadas para o home office, certo? Pior, tem muitas empresas que vão voltar à situação anterior, né? A geração de uma gestão baseada em competências, certo? E principalmente foco em educação, que é muito importante numa organização. E por último, a gestão, certo? As metodologias, todo mundo tem indicadores, não precisa ter 500 indicadores, tem que ter indicadores chaves. E no nosso mercado, no nosso ambiente, tem o principal indicador, paciente. E vamos tirar da palavra paciente, vamos falar cliente, vamos tirar cliente, vamos botar cidadão. Se ele não estiver satisfeito, esquece o resto. Você não está atingindo os seus resultados. O outro ponto a ser considerado nesse planejamento de como nós podemos trabalhar de uma maneira mais objetiva. Por favor, Sara.
que é a parte relacionada a outro aspecto, certo? Tá? Que é... Pode passar, Sara, por gentileza. Que é o seguinte, eu tentei classificar aqui assim, ó, vamos usar um exemplo. Tá? Hoje, nós temos uma coisa chamada jornada do paciente, que abrange 5 etapas, né? Que é o diagnóstico clínico, o diagnóstico cognitivo, enfim, o diagnóstico que é feito, às vezes, standalone pelo médico ou num conjunto, usando ferramentas de apoio de imagem, assim sucessivamente. Você tem um segundo grupo na jornada do paciente, que hoje pode-se dizer que é a preditividade. Vocês têm tecnologia, hoje nós temos tecnologias de genoma, nós temos com tecnologia, mesmo usando a inteligência artificial, para citar 2 exemplos de core business e outro não, e você pode predizer para trabalhar nessa segunda etapa, que é o tratamento precoce, para evitar começar a entrar no amarelo e muito menos no vermelho. Porque todos nós sabemos que a saúde melhora quando tem uma atenção na parte primária e, na pior das hipóteses, na metade da secundária, né? Então, essa ferramenta ou essa utilização de tecnologias estão aí disponíveis. O sequenciamento que custava $1 milhão custa $100 hoje, certo? Agora, nada disso é possível se você não tiver um outro aspecto, que é educação. A educação do paciente ou do cidadão, a educação do médico, e que você tem que ter essas soluções para a visão de ambos, né? O tratamento, tá, que é a fase seguinte, tá, você pode ter ele preventivo, que é o que nós temos que buscar, porque o corretivo ou paliativo já é um pouco tarde. Agora, nada disso é suficiente se nós não tivermos um loop de monitorização. Tá? Hoje, os biosensores estão aí. Tá? Então, vamos pegar o exemplo que nós estamos discutindo. Vamos fazer uma linha de cuidados dentro da tecnologia de informação, usando a jornada do paciente e o ciclo básico. Então, primeiro, nós temos que analisar os riscos, principalmente aqueles que nós não conhecemos. Então, nunca se deve trabalhar apenas com um cenário. Temos que trabalhar com o cenário que nós conhecemos, vamos chamar realidade, estruturar a empresa em cima, e todas as nossas atividades em cima do conservador, tá? E temos que estar olhando para frente o que nós não conhecemos permanentemente, o risco não conhecido, que hoje é um fator chave no processo. O conhecimento, que esses somatórios, tá? Desde livro até a universidade e domínio público. A inovação, ela não tem início, meio e tem fim, não. Ela é ongoing, ela é permanente. E aí vem a parte toda relacionada a utilizar a preditividade com inteligência, seja com algoritmo, seja de ferramentas. A interoperabilidade tem que ser no network. Agora, isso tem que ter resultado, tem que ter performance, tem que ter desempenho. Senão, não adianta. Não adianta nós queremos construir uma arca de Noé, se no final o Noé vem com uma arca bem antiga e sobreviveu. Enquanto nós já tínhamos uma nova moeda, tinha uma rede, tinha uma hold que controlava, nós éramos um grupo de saúde, né, que já estava faturando 5 bilhões, tá certo? Por quê? Porque tudo isso tem um risco, tudo isso tem que ter uma performance, tem que ter uma estrutura. Quer dizer, hoje a separação entre o governo, que está no SUS, e a suplementar, nós estamos vendo. A área suplementar está cada dia perdendo mais cliente e, mesmo assim, continua aumentando os preços. É impossível continuar pagando a população R$1.000, R$2.000, não importa, certo? Porque nós estamos pagando, é o salário das pessoas, é a estrutura, e menos os investimentos em conhecimento e inovação. Ninguém faz um plano da Unimed ou da Mil e pergunta, escuta, o que vocês estão fazendo de inovação? Não, nós queremos saber só o médico. É claro que está mudando, no sentido de que nós estamos indo ao médico quando nós precisamos. Sensacional, uma das grandes lições que nós temos. Mas vamos ver, seguindo, nessa linha, montar uma linha de cuidado na qual a tecnologia siga esse caminho também e corrigindo aqueles fatores que nós falamos inicialmente, que é o foco no core business do processo e não no processo administrativo. Sara? Então, aqui tem um exemplo também, assim, ó. O que nós aprendemos na pandemia? A segmentação de mercado terminou. Certo? Nós classificamos agora as empresas essenciais e não essenciais. Tá bom, agora é essencial
você gastar cada dia mais pagando o arroz a R$ 40, certo? Tá? Mas você continua pagando o plano de saúde de R$ 1.200 por mês, 1.300, 3.000, certo? Ele não foi classificado que é essencial não pagar o plano de saúde. Pelo contrário, se não aumentou o mês passado, vai aumentar o mês que vem, tá certo? Então, assim, ó, aí você tem entidades que contribuem. Tá? Um restaurante contribui com a alimentação, mas ele não deixou de ser essencial. O que eu quero dizer hoje em dia? Na área de saúde, certo? Ela tem que ser integrada com outros segmentos de mercado. Então, a visão tem que ser cross, ou seja, é na horizontal atravessando. Vamos dar um exemplo que eu estou colocando aqui. Tá? Se nós quisermos hoje, tá, ter uma solução de saúde, nós temos que considerar a alimentação saudável. Então, nós temos que considerar a parte relacionada a varejo, né? Nós temos que considerar as iniciativas que estão sendo feitas na área de varejo através, não das health tech, mas de retail techs. Tá? Nós temos que buscar recurso financeiro. Existe um potencial que não são apenas os fundos de private equity, os agentes de fomento. Muitas das fintechs estão aí. Certo? Então, se nós vamos montar uma estrutura hoje de interoperabilidade relacionada à longevidade, você tem que incluir essa cadeia. A utilização de melhores práticas é óbvia. Agora, o cidadão é o mesmo cidadão que come, é o mesmo cidadão que a saúde. Tá? Então, nós temos que haver um estímulo entre essa horizontalização e o co-desenvolvimento tem que ser feito junto. E nós temos que levar ao mercado serviços que converjam não só na atividade relacionada à situação dos segmentos, mas considerando o ciclo inteiro. E, novamente, a análise é populacional, é comunidade no cross. Certo? Por isso que essa é uma sugestão de modelo no que se refere à estrutura de visão e de abrangência, cross e co-desenvolvimento. Sara? Próximo slide para a gente ver. Então, por exemplo, vamos falar, antigamente nós tínhamos um CPD, Centro de Processamento de Dados, que muitos de vocês não conheceram, né? Em que você tinha lá o gerente do CPD, tinha o gerente do centro eletrônico, e aí fomos evoluindo, né? E cada vez mais nós fomos botando penduricalhos originários da área de tecnologia. Hoje nós temos o mentor de dados, né? Hoje nós temos a segurança do dados. Tá? E essa estrutura de organização, agora falando especificamente de tecnologia para a área de saúde, não está acompanhando a evolução atual e futura. Tem que ser mudada essa organização. E aqui eu estou refletindo um exemplo, certo? De como você tem, desde a base conceitual, a existência de inovação, a interoperabilidade, que é o que está aí todo o CPD. Os serviços convergentes não devem ser feitos no CPD ou no processamento de dados ou pelo CIO. Quem tem que comandar é quem tem a inteligência do modelo, seja o médico. Por que é normal? Nós somos da área de tecnologia. Nós fizemos um programa, aí seguinte nós melhoramos. No terceiro dia nós já estamos dando aula de medicina, não é isso? Tá? Então, se vocês não botarem, se nós não colocarem os médicos e as equipes profissionais, não vai funcionar. Quem tem que liderar é a área que tem o core business da organização. Novamente, estou falando óbvio, mas não está acontecendo. Por isso que eu estou falando. Então, o desempenho da área de saúde aqui tem um exemplo de funções que precisam ser executadas. Tá? Próximo, Sara. Outro exemplo é o que eu chamo negociação. Certo? Uma organização é feita por pessoas que têm visões, culturas, projeções, certo? Desejos diferentes. É normal e vai continuar assim. E tomara que continue. Desde que tenhamos um processo de negociação interno ou uma matriz na qual a gente considere essa situação da rede. Então, essa visão ela tem que considerar todos os aspectos, certo? E daí, você pode fazer uma matriz, aqui é um exemplo, né? Pode até usar a inteligência artificial, mas nada supera a credibilidade, nada supera o compromisso conjunto,
nada supera a satisfação de atingir o resultado juntos, porque é o conceito do time, tá certo? Mas é um outro fator e tem também uma metodologia. Então, essas coisas podem, essas situações podem ser desenvolvidas, né? Por favor. Outro aspecto a ser considerado, certo? Na evolução, Sara, é os aspectos relacionados às situações de tecnologias. Aqui tem um exemplo, quer dizer, outra que está em moda, né? IoT. Aí o IoT, que, né, agora já é IoMT, ou seja, colocar a palavra medical, certo? Mas de medical não tem nada, certo? Mas eu quero novamente voltar e insistir na situação de interoperabilidade, não de tecnologias, não apenas de processos, mas de conhecimento e focada no core business da atividade, e não da atividade de apoio, da atividade fim. Esse dia alguém me falou também, acho que foi até o próprio Raimundo, né? Quer dizer, hoje a área de tecnologia não é atividade fim, é atividade meio. Enquanto ela for atividade meio, ela não vai ser atividade fim. Então, ela tem que ser atividade fim. E só isso aí não é suficiente. Agora, tem que entrar no core business da instituição. E o último aspecto, Sara, que eu queria abordar com vocês, é a parte relacionada assim, ó, tudo isso vai andar, podemos passar para o próximo, tudo isso vai andar se nós tivermos também uma situação relacionada à parte de recursos financeiros. Então, deixa só, Sara, alterar aqui para que a gente possa fazer as observações. Aqui é um outro exemplo, né? O prontuário digital de paciente, ele tem N teses, né? Esse aqui é um exemplo de uma tese indicador, que é você usar a inteligência artificial dentro do prontuário. Podemos passar para o próximo, Sara, também. Bom, aqui entra para mim o ponto-chave, que é o segundo ponto-chave, além da pandemia, além dos fatores, que é o seguinte, tá bom, mas o que são os serviços? Como é que entramos no core business? Aqui é um exemplo de uma empresa, certo, que existe, que é o serviço convergente numa área chamada CEPS, certo? Em que você tem toda uma base de dados existente e você gera, claro que eu sei que aqui está um pouco confidencial, vocês não estão enxergando, mas você desenvolve um conjunto de informações. Vamos pegar um outro, vamos pegar o próximo, Sara, que talvez fique um pouco mais claro. Vamos pegar aqui serviços convergentes de protocolos clínicos, tá? E que você vai usar as decisões clínicas como fator fundamental para o médico e para o multiprofissional, e tecnologia vai atuar. Então, pega aqui, por exemplo, um exemplo na área cardiológica, tá? É uma síndrome coronariana aguda, certo? Em que você tem e coloca todas as informações, faz uma matriz dentro do conceito de Lean, ou seja, que você pode estabelecer as responsabilidades, pega as fontes de dados internas e externas, principalmente aqueles bancos de dados existentes, tá? E você tem empresas de informação, como a própria, usar o exemplo aqui da Elsevier, que tem hoje as melhores bases de dados, hoje todo mundo já sabe o que é os seus journal, certo? E aí esses journal estão aí, isso já existe há muito tempo. Então, esse aqui é um exemplo, usando a terminologia antiga de aplicação, que eu estou chamando de serviço convergente, porque converge a área de atividade fim e a tecnologia passa a ser isso com a atividade do tomador de decisão, no caso. E aí você vai botar... Hoje todo mundo está começando a analisar gráfico, certo? Então, isso é um exemplo. Um outro, por exemplo, Sara, por favor, o próximo, que é um outro exemplo de serviços convergentes, que agrega aqui, por exemplo, é um caso, alguém está nessa faixa que algum de nós estamos, né? Faz uma simples torção na rua e acaba quebrando o fêmur, né? E por quê? Porque está aquele problema de artrose, etc, 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 etc. Quando você pode predizer, você pode educar, tá? E você vai dar um tratamento que é sempre difícil, dependendo da idade, e às vezes não é só da idade, dependendo da estrutura óssea da pessoa. Tá? Então, o que eu quero dar aqui um exemplo, numa linha de cuidados, como é a substituição de articulação, ou do quadril, ou do joelho, que você tem aquelas informações integradas, você integra com todo esse processo de Lean, ou o pessoal chama de medicina hospitalista, que está aí disponível também, que nada mais é
Há muitos anos atrás se falava em organização e métodos. Uma empresa de tecnologia, no que se refere à fabricação de microeletrônica, tinha o que chamava de micromovimentos, certo? Então, hoje, quando você vai numa instituição de saúde, você faz 10 amnésias. Você fala com o médico, depois ele passa lá para o psicólogo, você repete toda a história, né? Toda a história. E pior, o recebimento da informação é individual. Tá? Da mesma maneira que hoje, olha só o que nós evoluímos na passagem de atendimento a pacientes na área hospitalar, o grupo vai lá e transfere a informação durante 5 minutos. A informação não se transfere, o conhecimento se adquire. Se não tiver o conhecimento, não adianta, porque a pessoa não vai executar da mesma maneira. Tá? Tem que ter o protocolo, tem que ter o procedimento, tem que ter o fluxo, mas tem que haver uma integração e usar essas ferramentas. Sara, o próximo. Aqui é um exemplo de uma estrutura financeira. Vamos sair do exemplo e vamos usar a terminologia na área de inovação, que a gente chama monetização, né? Que é o que nós precisamos para sobreviver, as startups precisam, etc. Aqui você tem exemplos de modelagens financeiras que podem ser utilizadas tanto para quem fornece o serviço ou o produto, como a quem decide. Só que existe alguns problemas principais, certo? Não adianta você atacar genoma, tá? Se você tem uma fila, tem falta de leito, você tem desperdício. Então, você coloca aqui aqui está uma relação, por exemplo, dos principais problemas com o paciente, morbidade, ver o que está acontecendo, aprovação dos órgãos, plano de saúde, atenção básica, setor é conservador, tem uma lista aí, né? As áreas de tecnologias de acordo com a sua aplicação, exemplos de formas de remuneração, né? E onde estão os recursos. Então, a monetização, que antigamente nós chamávamos, né, retorno do investimento para ver se vale a pena, ela não pode ser única. Ela tem que considerar essa evolução a todo instante. Em sumário, por favor, próximo. O que eu quero dizer para concluir, certo? Primeiro, tecnologias, principalmente de informação, está fora da realidade, o resultado é pequeno na situação atual. Isso tem que ser mudado. Não adianta, os médicos também, a vacina também, mas eu quero dizer assim, mas vamos fazer a nossa parte conjuntamente, vamos ajudar a trabalhar no core business da instituição de saúde. Segundo, existem vários fatores que vão continuar sendo alterados a cada instante, que tem que ser considerado. Agora, para resolver, para a situação melhorar, certo? Esse conjunto de informações, de conhecimento, eles precisam exatamente estar disponíveis e utilizados. E nós temos que assumir, sendo participantes, direto ou indireto, o risco. Nós temos que testar, nós temos que evoluir. Então, isso eu estava querendo apresentar a vocês, não apenas em relação aos fatores. Deixamos um tempo aí para nós podermos conversar, para que fique também uma conversa fora do conceito até que nós estamos dizendo aqui. Quer dizer, isso é um exemplo e é uma visão, tá? Mas, claro, existem muitas visões. E aí nós podemos agregar conjuntamente muito mais que uma situação individual. Tá? Então, eu fico à disposição, Raimundo, aí, a pontos que a gente gostaria de conversar adicionalmente sobre alguns deles. Ô, Carlos, eu tô tomando fôlego aqui, porque realmente eu não esperava diferente de você, o profissional competente que nos trazer assim essa visão crítica que nos leva a um verdadeiro despertar, né? Então, para mim, é uma grande alegria poder te ouvir novamente e compartilhar com esse grupo de pessoas que estão nos acompanhando e certamente outros que vão nos acompanhar. Esse encontro está sendo gravado e vai ser disponibilizado, né? Eu não tenho dúvida que as pessoas que estão nos acompanhando agora terão perguntas para você, mas eu quero ser o primeiro a fazer essa abordagem, né? Eu vejo assim,
E aí eu quero que você me corrija ou eventualmente me direcione, né? Eu vejo que a tecnologia hoje ela saiu das chamadas áreas de CPD ou de TI, né? E que é importante que a área de TI seja uma área protagonista, né? E o protagonismo em TI, ele passa, entre outras coisas, pela capacidade que você precisa ter de integração dos dados. E para que você consiga ter essa visão, essa capacidade de integração de dados, é importante que você tenha competências para olhar para o mercado, olhar para as pessoas e para o cidadão e também ter uma visão econômica financeira. Está correta essa minha visão? O que pode ser alterado ou essa visão não faz sentido? Bom, longe de mim de avaliar se está correto ou não, né? Mas, assim, ó, o que eu diria, tá? Certamente as visões têm que ser abrangentes, né? Mas não adianta você ter um plano abrangente se você não tiver uma decisão que eu chamo chão de fábrica, ou seja, dentro da realidade, né? Tá. Nós temos algumas realidades, nós vamos considerar essas que você falou, quer dizer, a evolução da área de tecnologia, a sua abrangência, tá? A integração, etc. Mas existem algumas situações culturais que precisam ser alteradas e ela está muito associada ao risco de quem participa. Hoje é muito claro, se você não tiver o apoio das instituições, mas principalmente da equipe médica, numa clínica, ou mesmo no Hospital das Clínicas em São Paulo, não vai funcionar. O que significa isso? Que culturalmente você tem que fazer desde o início um processo de educação e principalmente colocar na liderança aquele que se precisava trabalhar com cardiologia, bota o Dr. Paulo Hoff, tá? Que tem a visão, é inovador. Eu estou dizendo o caso do Paulo, que eu trabalhei com ele lá no Hospital das Clínicas de São Paulo e hoje está conduzindo o processo de um grande investimento. Tá? Mas você tem, por outro lado, hoje, usuários que não entendiam de tecnologia, mas eram os líderes de projeto, que são outros bons exemplos. Então, a minha sugestão sempre, além do que você falou, é que a melhor solução hoje para a parte de tecnologias na instituição de saúde é o que nós chamamos cogestão. Você não precisa de uma estrutura militar. Tá? Deixa lá o Bolsonaro, sei lá quem está no governo, Lula, quem é, tá? Mas isso não existe mais. Você está vendo hoje o Supremo deslizando sobre operações do governo. Tá? Isso é apenas um exemplo de que a cogestão, certo? Ela é um modelo organizacional melhor. Então, eu acrescentaria ao que você está dizendo isso. A parte relacionada a resultado. Frios, você tem que analisar. Está dando resultado? Está funcionando. Não está dando resultado? Não está funcionando. Certo? Mas eu acho que a base é aquela sequência que eu sugeri ali. Primeiro, você tem que analisar o risco, trabalhar com 3 cenários, principalmente o cenário que você não conhece. Como vai trabalhar? Trata de investigar. Considere os cenários. Ou essa pandemia que nós estamos vivendo, com morte é a primeira, desde 1919 teve um grande evento. Vocês terem uma ideia, fazem 100 anos. Tá? Então, eu acho que esses fatores estão disponíveis e têm que ser acrescentados e tendo essas ferramentas de gestão no processo de tomada de decisão e envolvendo, né? Uma hora é o médico que comanda, mas outra hora é o psicólogo, outra hora é o cara de tecnologia. Então, a gestão deve ser uma gestão sem centro, é a que eu chamo sem centro. Ou seja, comanda o network quem tem a competência daquele tópico no fluxo da jornada do paciente no instante. Pode parecer um pouco sonhador, pode ser um pouco fora da realidade. Sim, é fora da realidade, senão eu não estaria dizendo, né? Mas eu entendo que essa evolução precisa ocorrer. Maravilha, maravilha. Está aberto, então, o debate, por favor. Quem quiser... Bom, eu cumpri meu horário, né? Eu cumpri meu horário. Você? E ainda é isso, ó. Ainda vou disponibilizar, se ninguém tiver pergunta, não tem problema. Vamos almoçar mais cedo todos, né? Mas deixa eu aproveitar e confidenciar aqui para o grupo, né? Um pouco da característica do Carlos. A gente conversava hoje cedo, aí eu falei para ele, pô, ele fez redundância, então tem
tem 2 computadores, falou, se der pau num, eu tenho outro aqui ao lado, né? Falei, é típico de profissional de tecnologia. Legal. Eu também tenho meus cálculos. Você quer falar, não? Histórico, né? Experiência de paciente de tecnologia de informação também. Beleza. Bom dia, estão me ouvindo? Posso fazer uma intervenção? Por favor. O Carlos me conhece, eu sou o Mauro, trabalhamos juntos no último ano, lembra, Carlos? Mauro, lá de Brasília. Mauro, como é que tá, Mauro? Tudo bem? Está em Brasília? Tô. Tudo bem, meu amigo? Tudo Carlos. Bom. Tudo bem, estou te ouvindo bem. Tudo bem? Tudo. Não, assim, de novo, né? Essa jornada que a gente concorda em tudo, né, Carlos? Dificilmente não concordar com o que você está falando. E essa realidade maluca, eu estou intervindo aqui porque eu vou ter que sair, pessoal, acompanhei toda a coisa, depois eu quero falar contigo particularmente também, viu, Carlos? Eu vou te ligar. Okay. Mas só comentando que quem está observando essa evolução toda, nós que somos jurássicos de tecnologia e evoluímos com o tempo, né? Eu estou com esse projeto lá no Ministério da Saúde. É assim, você não consegue, os gestores não conseguem ter esse entendimento. Então, Carlos, só te propondo, eu estou montando um observatório de tecnologia pela NTT, depois eu quero conversar contigo sobre esse assunto. Mas só assim... Estou à disposição, tenho saudade do nosso grupo lá do HC. Pois é, eu também, viu? E tem um negócio que eu estou fazendo aqui que é a tua cara, Carlos, inclusive você é a coisa, entendeu? Você é o... Assim, imagina um observatório de tecnologia. Você é o observatório de tecnologia. Então eu estou achando o máximo, por isso que inclusive estou participando. Mas só para... Eu vou ter que sair. Só para colocar o seguinte, eu tenho essa mesma dificuldade, a gente está colocando um algoritmo de IA para compra e distribuição de medicamentos, está ficando muito legal. E todo mundo está olhando, o cliente, vamos dizer assim, está olhando, não vai... Sabe, quando eu for embora de lá, acabou o troço, porque eles não tem capacidade, não assim, não é intelectual, não tem informação para entender, para continuar a coisa, para pedir coisa para mim, entendeu? Então, viu, eu estou querendo montar, Carlos, uma estratégia para quem já entendeu o que está acontecendo, como é que vende essa coisa, como é que implementa essa coisa, entendeu? Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, eu estou pegando um monte de Excel, porque o pessoal continua usando intensivo de Excel. Continua usando ainda. Pelo menos os caras estão usando tabela dinâmica, né? Exatamente. Quer dizer, a gente fica falando aqui, então, 6 gêmeos digitais e não sei o que, inteligência, e o cara lá com 72 mil planilhas de Excel, né? Então, assim, estou pegando agora, fazendo um conversor de Excel para sistema, estou começando a chegar no Excel dos caras e conversar, é só porque eu estou te pedindo, eu estou levantando essa coisa, para a gente pensar juntos, viu, Carlos? Não, eu te lembro. Como é que sai do Excel, Excel para sistema, entendeu? Como é que sai do Excel para sistema? Isso é um desafio, entendeu? Tá bem? Foi muito boa a tua palestra, gostei muito. Eu peço desculpas, viu, que eu vou ter que sair pela iniciativa aí, viu, pessoal? E Carlos, volta a falar contigo, tá bem? Tá bom, tá bom. Um abraço, Mauro. Um abraço, obrigado pela audiência. Na verdade, abraço a todos, foi um prazer. Na verdade, eu gostaria de colocar para o Carlos uma inquietação minha, que, na verdade, a gente aqui no Brasil, a gente tem essa questão de estar lidando sempre do Jurássico ao high-tech. Então, eu fico pensando como a gente pode começar a reverter essa questão comportamental para que as pessoas fiquem mais sensíveis a se realmente se atualizar e permitir que as novas tecnologias elas realmente passem a fazer parte de nós e o conhecimento de dentro das academias eles possam ser mais flexíveis também e mais abertos para esse novo mundo, porque o que eu sinto dentro do mundo, inclusive acadêmico, a gente tem essa primeira resistência
Então, se a resistência já está dentro do mundo acadêmico, aonde é que poderia estar fazendo as primeiras aberturas para trazer a inovação? Então, assim, qual seria a sugestão? Será se é que tem alguma sugestão para que a gente possa implementar realmente e trazer esse mundo melhorado para o cliente, para a pessoa, né? Porque a gente está vendo, está morrendo gente e as coisas não estão, nada conversa com nada. Parece uma coisa de propósito, né? Não, vamos deixar todo mundo ignorante. A gente já tem a possibilidade dos sistemas serem integrados e a gente continua numa plataforma jurássica e num comportamento jurássico também. Obrigada. Eu entendo assim, ó, logicamente que a primeira base é a educação, né? A primeira base é a educação, é o conhecimento que tem que ser transmitido, isso todo mundo entende. Mas eu acho que tem um segundo fator que é o mais importante dentro da área de risco, certo? Se você está sendo consultado, a gente está sendo consultado para tomar uma decisão na qual você não concorda, você já abriu todas as possibilidades de negociação, já fez todo o treinamento necessário, não o faça. Assuma o risco. Vou sair fora, então, não vou fazer. Perca o emprego, perca o cliente, entende? Porque senão você vai estar contribuindo para a manutenção do status quo, entende? Você não vai estar... E você pode usar o mesmo modelo, você pega hoje a nossa área política, né? Com todo o perdão, nós saímos de um ladrão para um primata. Nós é que votamos, a culpa é nossa, certo? Não tinha todas as informações. Pega a situação atual, o militar, para dar um exemplo político, não tem nada contra o Bolsonaro, não tem nada contra o Lula, entendeu? Tá? Só espero que eles não voltem para o Brasil, só isso. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos que assumir riscos, tá? De não contribuir naquilo que nós discordamos e fazer força para mudar. Agora, tem uma base cultural, se você não trabalhar com conhecimento, não adianta. Então, não adianta educação e assunção de risco e decisões. Esses são os dois fatores. O resto, programa a gente faz a qualquer instante. Alteração de programa é uma questão de processar. Mas eu entendo que, por exemplo, certo? Qualquer coisa se altere. Você pode tirar qualquer coisa de uma pessoa, menos a esperança. Eu sempre digo, e o pessoal me conhece, eu digo sempre assim, ó, se os fatos te mostrarem o contrário, Rosângela, pior para os fatos. Assuma o risco. Legal. Mais alguém? Raimundo. Obrigada. Raimundo, tudo bem? Ô, Facundo, pode falar. Como vai? Tudo bem? Essa é uma discussão que levaríamos algumas horas aqui para chegar a alguma conclusão, mas eu queria fazer uma observação. Primeiro, o mercado de saúde é um mercado extremamente interessante, né? Cada vez ficará mais interessante porque vivemos mais. Se nós tivéssemos a expectativa de vida do ano que eu nasci, que era 49 anos, em 54, nós não teríamos tanto interesse. Sobre tecnologia, nós temos tecnologia. Eu acredito que a medicina cada vez mais fará parte da tecnologia. O Carlos citou 1919, na pandemia de 18 e 19, a vacina surgiu em 1944. Agora nós estamos produzindo inúmeras vacinas. Nós temos um ambiente de saúde que evoluiu, sim, em tecnologia. Só que se você fizer uma analogia com bancos, por exemplo, os bancos colocaram a tecnologia da informação como seu core business há muito mais tempo do que nós na área de saúde. Não sei se vocês conhecem, você certamente conhece, o Carlos também, o Lincoln Moura, que foi presidente da SBIS, da Centro, ele fazia umas apresentações com um trenzinho, e o último vagão, aquele trenzinho simbolizava a saúde. O último vagão era a tecnologia da informação. E, no caso do banco, era o primeiro vagão. Tá? Hoje já não é mais o último vagão na área de saúde, a tecnologia da informação.
Só que a saúde se acostumou a investir muito na tecnologia para diagnóstico e pouco para gestão. Em 2002, viu, Carlos? Eu participei de um projeto de um prontuário eletrônico que tinha ideia de integrar a cadeia de saúde. Coincidentemente, você trabalhava e estava saindo da empresa, da DataSul. Eu trabalhei alguns anos lá com o Miguel, estruturando o Data Medical. Tá? Sim, que foi uma cria que a gente estruturou naquela época, né? Você estava saindo da ocasião. Estava saindo, exatamente. Estava na presidência. Você estava saindo, você era o CEO, mas eu acho que fazia parte daquele fundo, né, que tinha na empresa. E tocamos aquilo por 5 anos, só que era um projeto muito inovador para a época. Eu era da área de saúde, mas alguns depoimentos eu posso te dar. Naquela época, por exemplo, você chegava em cada 10 hospitais, 4 tinha software de gestão de plano. Hoje, a base da MV e da Philips, do Tazi, corresponde a 70% quase dos hospitais brasileiros. Falta fazer muita coisa na área de saúde? Falta. O processo ainda é extremamente fragmentado. Você vai ao médico, você conta a tua queixa, ele te passa uma série de exames, você vai fazer os exames, volta, ele diz, olha, é com um especialista. Você vai para o especialista, chega lá, tem que relatar tudo outra vez, por falta de ter um prontuário único, residente na web, onde eu, paciente, esse era o projeto nosso lá da DataSul, onde nós pudéssemos fornecer para o médico e ele fazer todas as inclusões. Mas eu vejo isso caminhando de forma positiva, não da forma com a aceleração que nós gostaríamos. Certamente, o ciclo na área de saúde é muito longo, mas eu acredito que com pessoas como você, Raimundo, com conhecimento de tecnologia, eu continuo na área de saúde, mas também participo de projetos de tecnologia. Eu acredito que o mercado de saúde está se consolidando. Quem põe dinheiro nesse mercado não vai querer um mercado sem governança. Tá? Então, parabéns. Eu acho que concordo plenamente com as suas colocações. Eu acredito que é um grande mercado, é um mercado que a tecnologia vai avançar muito. Temos várias empresas. Hoje, o mercado de saúde não é só plano de saúde, não é só hospitais. Nós temos 47 milhões de pessoas assistidas na área de saúde e temos 20 milhões que não têm plano e são assistidos por doutor consulta e por uma série de empresas periféricas, empresas de agendamento eletrônico, prontuário eletrônico. Vejo muito positivamente o movimento do mercado hoje. A Stone comprou a Lynx, que é de Joinville, tá? E por que ela também entrou nesse mercado? Comprou a Vita. O que é a Vita? Uma empresa de prontuário eletrônico. Ela pretende distribuir o prontuário eletrônico para todos os lojistas que usem a maquininha Pag. Santander está dando prontuário eletrônico para telemedicina, para quem fizer um seguro de vida. Então, eu vejo que, de qualquer forma, não na rapidez que esperávamos, o mercado de saúde avança na área de tecnologia. Agora, precisa consolidar mais, precisa deixar de ser tão desintegrado para que a gente possa ter redução no custo, porque o desperdício ainda é muito grande, tanto na área privada quanto na área pública. A pandemia deixou isso claro. Já víamos discutindo muita coisa que se aprofundou agora na questão da pandemia. É inadmissível um estado como o Amazonas só ter UTI na capital e ter escriturado bilhões de gastos em saúde no estado nos últimos 10 anos. Onde botou esse dinheiro? Você está entendendo? Então, essa é mais ou menos, não é uma pergunta, mas é, na realidade, uma comprovação e te parabenizar que esse caminho que você demonstrou aí é um caminho que também eu
eu tenho uma visão próxima do que você está falando aí. Parabéns. Ok, obrigado. Acho que o primeiro prazer em revê-lo, né? Quer dizer, trabalhar com o Miguel lá quando eu fui presidente foi uma grande experiência. O Miguel é um dos grandes visionários e está há 50 anos brigando para mudar o imposto do Brasil. Eu vejo cada vez aí fez o Manel Grid, que hoje é uma sim, referência no mundo, né? Essa empresa surgiu naquela época, né? Você vê que a persistência a gente tinha, né? A gente nunca... Preciso dizer até para a Rosângela, né? Quer dizer, você tem que persistir, que é uma das características na área de saúde, né? Porque ela sempre vai ser a área de potencial. Mas quando eu falo em custo, eu quero citar um exemplo de um trabalho que a gente fez lá no HC. Tentou fazer aqui em Porto Alegre também, né? Estou em Porto Alegre hoje, né? Por isso tem que circular, né? Tem que ficar Porto Alegre, São Paulo, etc. Que é o seguinte, por exemplo, nós estamos montando uma rede hoje, o Conect. Esse dia eu estava falando com o Jackson, que é o presidente da DataSul. Jackson, para de investir em tecnologia, em hardware. Não, e também não precisa usar lá o Google, não sei o que mais. O Brasil tem a melhor rede de conexão do mundo, que está subutilizada. Sabe qual é? A rede bancária. Você pode pegar um terminal bancário hoje e fazer todo o agendamento do Brasil, não vou dizer em 24 horas, certo? Você tem a rede. E para os bancos é uma ferramenta de marketing. Nós chegamos na ocasião a conversar com alguns bancos, tanto aqui no estado como também em São Paulo, e todo mundo queria fazer. Mas sempre o que acontece? A gente vai vender, vai justificar. E sempre tem alguém que diz, não dá. Aí não sei. Aí tem problema de segurança. Não entende segurança, mas recomenda cloroquina, que não entende de medicina, entendeu? Olha, você então, não tem mais problema de segurança quase hoje. Não tem. Quando nós começamos aquele prontuário lá na DataSul, tinha uma barreira grande da segurança. Hoje não tem. Não, eu vim da área de saúde, eu não era da área de tecnologia, depois eu permaneci um pouco mais na área de tecnologia. O banco, o Miguel falava, esse prontuário tem que ser um banco 24 horas. Sim. Ele é visionário mesmo, cara. São pessoas visionárias, né? São pessoas visionárias e é um pouco do que o Carlos tem, né? O Carlos é isso mesmo. Parabéns, Carlos. Certíssimo. Parabéns. Legal. Mais alguém quer fazer observação, comentário, pergunta para o Carlos? Desculpa ter me estendido aqui, mas... Muito obrigado pela tua contribuição. Aqui é liberdade. O propósito destes encontros é exatamente esse. O Carlos tocou no assunto de custo aí, é um assunto que eu acho que a gente tem que se envolver cada vez mais, e ficou muito claro na pandemia. O Brasil tem 200 UPAs paradas. Era muito melhor não ter construído o UPA e ter feito convênio com a rede privada. Joinville, que você morou lá, Carlos, é assim. O SUS é um excelente exemplo. O SUS faz convênio com a rede privada. Tem um hospital só e a população é atendida nos mesmos centros onde a Unimed e o Bradesco são atendidos. Joinville é um excelente exemplo. É uma cidade inovadora e as pessoas são preocupadas com a comunidade. Veja que até os prefeitos vêm na iniciativa privada, né? Exatamente. Diferente, por exemplo, de Florianópolis, onde eu estou um tempo lá também, né? Mas são culturas diferentes, né? Você vai na VEG, lá em Jaraguá, é o melhor sistema de qualidade do mundo. Sem dúvida. Que pode ser replicado para muitas indústrias que não seja só a parte de motores elétricos, né? Parabéns, é isso aí. Legal. Prazer revê-lo. Tá? Igualmente. Obrigado, Facundo. Obrigado, viu? Mais alguém? Estamos on time, viu? Estou cumprindo a minha parte, né? Beleza. Obviamente que as abordagens que foram feitas, né, durante esse nosso papo, tem muita coisa que a gente pode trabalhar, né? Você passou por um tema, Carlos, que a gente vai trazer no dia 30, que é a chamada MCA, né? Medicina Complementar e Alternativa, né? Sim.
quando a gente olha hoje para o sistema de saúde, a gente percebe que especialmente no atendimento básico, né, há uma pressão muito grande, uma demanda muito forte para o atendimento básico, né? E a gente está defendendo uma tese de que a medicina complementar e alternativa, ela, de alguma maneira, ela reduz a pressão ao sistema de saúde. Então, nós vamos trazer isso para a discussão lá no dia 30, porque é um assunto que, a nosso ver, também tem uma importância assim, essencial. E todas as ações e as estratégias que possam contribuir para o cidadão, como você diz, né? O paciente, o cliente, mas, acima de tudo, o cidadão, ser beneficiário de todos esses esforços, a nosso ver, serão muito bem-vindas, mas muito bem-vindas. E nesse sentido, né, é que na nossa programação, a gente já está considerando que no próximo sábado a gente vai trazer uma outra abordagem assim, muito importante, que é o processo de deshospitalização, né? Existem muitos esforços já hoje no sentido de acabar com aquele modelo da saúde hospitalocêntrica, né? Quer dizer, o hospital é a fonte, é o principal instrumento de solução para os problemas globais de saúde, o que nós achamos que não é verdadeiro, né? Então, nós, seguindo essa jornada, a gente vai trazer para o próximo sábado uma discussão sobre os instrumentos de deshospitalização, como atendimento domiciliar, como hospital de retaguarda, enfim. Vai ser um outro encontro, a nosso ver, também altamente contributivo. Nós estamos caminhando para o final do nosso encontro, e se não houver mais nenhuma pergunta ou observação da plateia ou das pessoas que estão nos acompanhando, eu vou passar para você fazer as suas considerações finais. E aí eu retorno em seguida. Ok. Não, eu só queria agradecer. Primeiro, Sara, muito obrigado, Sara, tá? Pela sua gentileza aí. Claro, obrigado a todos que participaram. Quer dizer, é sempre uma oportunidade de um diálogo, né? Eu acho que cada um de nós pode contribuir naquilo que pode e acredita e lutar para que as coisas se alterem, né? Então, obrigado, Raimundo, também aí pela oportunidade, e a gente fica à disposição para quiser. Muito obrigado aí. Legal. O material que o Carlos apresentou e esse vídeo estarão disponíveis a partir de segunda-feira. Os contatos do Carlos, quem eventualmente não tiver e desejar contatá-lo, pode nos procurar. Eu sempre termino esses encontros com uma reflexão final. E normalmente eu apresento um slide para essa reflexão. Especialmente hoje, eu não preparei o slide, mas eu não preparei o slide de propósito, porque eu quero retomar essa discussão do Setembro Amarelo, né? E aí, então, eu quero fechar esse nosso encontro, ratificando a nossa gratidão, a minha gratidão e a gratidão de todas as pessoas que nos acompanharam e que nos acompanham, a você, Carlos, pela sua gentileza e bondade, pela sua disponibilidade em compartilhar conosco assim, tantas informações relevantes que certamente vai provocar vários desdobramentos. Eu anotei muita coisa aqui do que você falou. Como eu disse, eu estou tomando fôlego porque foram tantas informações altamente importantes e relevantes que a gente depois vai discutir isso daqui para frente, né, ao longo do tempo. Mas, ao ratificar a nossa gratidão a você pela sua disposição, pelo seu tempo, pela alegria desse encontro, eu quero pedir a cada um de vocês que estão sensíveis a esse tema que é muito importante, né, que a gente está discutindo hoje, que é a questão é o tema do suicídio, que é um tema muito presente,
que nesses tempos de pandemia, né, tem um grande risco de crescer. Né? Por quê? Porque as pessoas estão sob fortes pressões, né, de várias fontes, né, pressão financeira. Né? Essa semana eu discuti com alguns empresários a questão de produto. A gente fala, gente, nós não podemos esquecer que todos nós estamos nos tornando menos ricos nesse processo. Não gosto de falar de pobre, mas menos ricos. Os mais ricos estão se tornando menos ricos. E aqueles que eram menos ricos estão se tornando menos ricos ainda. Porque o processo produziu uma grande transformação na sociedade e na economia. E aí, nesse sentido, é fundamental que haja equilíbrio, né? E esse processo de equilíbrio, ele passa, entre outras coisas, por resgatarmos os nossos valores. Né? Então, resgatar os nossos valores vai certamente nos ajudar a suportar as dificuldades, as intempéries e os desafios que esses tempos atuais têm nos trazido. Então, estar sensível a esse tema nos parece algo muito importante. Então, eu vou passar para a Sara agora, ela tem um momento aí de fotografia e tal, mas assim, muito obrigado, Carlos, muito obrigado a todos que estiveram conosco, um ótimo final de sábado, um ótimo final de semana, e vamos nos encontrando porque nós somos transformadores do mundo. E o que a gente percebeu nessas abordagens que nós tivemos nessas 2 horas é que nós temos capacidade de acelerar as nossas ações para continuar sendo transformadores do mundo. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Sara, é com você. Certo, pessoal. Então, eu peço gentileza aqueles que puderem ligar as câmeras para a gente tirar uma foto, registrar esse momento e terminar a nossa manhã animados, com um sorrisão, certo? Mais alguém vai participar da foto? Então, tá bom. 1, 2, 3 e... Obrigada, gente. É isso. Um abraço a todos, então. Bom final de semana. Um abraço. Abraço a todos. Bom final de semana. Obrigado, abraço. Abraço, até mais.